Qual é a definição para um cilindro? Cilindro é o sólido definido por duas bases circulares, paralelas e congruentes. Pensa comigo, vem aqui, olha só. Se eu tirar a palavra circulares, ele seria o sólido definido por duas bases paralelas e congruentes. E o sólido definido por duas bases paralelas e congruentes são os prismas. Lembra? Você pega uma base que é um quadrado, mesmo quadrado em cima, situado em planos paralelos iguaizinhos, congruentes, situados em planos paralelos, isso forma o quê? Um prisma. O único detalhe é que agora a base não pode ser qualquer base, que antes era triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, agora a base está o quê? Fixada e essa base é um círculo. Então, se ele é um sólido formado por bases paralelas e congruentes, ele é um prisma. O único detalhe é que é uma base circular. Por isso que o cilindro também pode ser chamado de prisma de base circular. Porque ele tem a definição do prisma, só que a base é o quê? Circular. Pegou a ideia? Então se de repente caiu uma prova, um item de verdadeiro ou falso, de correto ou incorreto, um item de somatório, sei lá eu, cilindro é um prisma. Marque o quê? Sim, verdadeiro. Cilindro é o prisma de base circular. Vamos conhecer um pouquinho mais ele? Vamos para os elementos e, claro, a figura. Bases circulares, iguaizinhas, e aí, Adriano, elas são o quê? Paralelas, iguaizinhas, congruentes. Peguei duas bases circulares, iguais, congruentes, situadas em planos paralelos, eu formei o quê? O nosso lindo e amado cilindro. Quais são os elementos que estarão envolvidos no cálculo de área, de volume e de outras coisas? Vamos lá então. Se a base é circular, todo círculo tem o quê? Todo círculo tem o seu raio, que a gente determina aí pela letra R. Adri, se o cilindro é um prisma, você me falou isso, que o cilindro é um prisma. Se o cilindro é um prisma, todo prisma tem que ter o quê? Tem que ter a sua altura. Então, a altura do nosso cilindro. E agora, o segmento que você está vendo aqui do ladinho. Ô, Adri, mas é a altura. Não, cuidado, tem um pouquinho de diferença. O segmento que gera o meu cilindro. Imagine você pegando dois círculos e você vai pegar um segmento de reta e vai passar por toda a circunferência de cada um dos círculos. Esse segmento que gera o meu cilindro, ele é minha o quê? Geratriz. É o segmento que gera o meu cilindro. Tudo bem? É como se fosse a lateral dele com infinitos segmentos. A altura é aquilo que vai formar 90 graus. Ô Adri, mas a altura pode coincidir com a geratriz? Sim, a altura pode coincidir com a geratriz. Isso acontece quando? Dependendo da classificação que eu tenho para o meu cilindro. Vamos lá então? Classificação para o cilindro muito parecida com a classificação de prisma. Na realidade, nós estamos falando de um tipo de prisma, um tipo particular que cai muito nas provas, com toda certeza. E o primeiro deles é o quê? Cilindro reto. Adri, quando que um cilindro é reto? Você já aprendeu, vai lá. Um cilindro é reto quando ele estiver reto. Quando você olha para ele está em pezinho, tá retinho, né? É igual quando você vai no médico. O médico vai medir a sua altura. Ele fala o quê? Fique reto. Se você ficar torto, pode? Não pode. Fique reto. E esse reto me lembra o quê? Um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Adri, beleza, então, esse é o cilindro reto, está em pezinho, retinho. Mas vamos à definição matemática dele. É o cilindro cujas geratrizes são perpendiculares às bases. As geratrizes, lembra? O segmento que gera o meu cilindro, ele é perpendicular às bases, ou seja, forma 90 graus. Adri, nesse caso então, a geratriz é igual à altura? Exatamente. A geratriz coincide com a altura. Tá, mas espera aí. Se o cilindro não for reto, ele é o quê? Torto. Não vamos falar assim que vai ficar feio, né? Se ele não é reto, ele é o quê? Oblíquo, tá ok? Então, Adri, prisma, cilindro, né? Se ele não for reto, ele é o quê? Oblíquo. Tá, mas ele continua sendo um cilindro. Então, ele é formado por bases circulares paralelas e congruentes. Exatamente. Você vai escolher o tamanho do círculo que você quer, vai fazer eles iguaizinhos, ou seja, congruentes e situados em planos paralelos. Mas ao invés de colocar um bem em cima do outro, um embaixo do outro, depende da perspectiva que você quer ver, você coloca o quê? Um meio de ladinho em relação ao outro. Mas quando eu unir as geratrizes, eu vou formar o quê? O cilindro que está aí. Então, no caso de um cilindro oblíquo, as geratrizes não são mais perpendiculares às bases. Tá? Então, nesse caso, a geratriz é diferente da altura? Exatamente. A geratriz não coincide com a altura. Tá, mas eu não vou precisar da altura para fazer alguns cálculos? Claro que vai. Tá, e como é que eu encontro a altura? Bom, a altura vai ter que ter um pouquinho de
trigonometria, onde você pode ver um triângulo retângulo aqui fora ou aqui dentro, você que escolhe. Eu coloquei aqui fora que eu acho que é um pouquinho melhor de visualizar. Vamos lá então? Adri, toda altura tem que formar o quê? 90 graus. Então eu projetei a altura, formando 90 graus, ela tá ali. Como vai rolar uma trigonometria, ela pode rolar ou com o teorema de Pitágoras, trabalhando com os lados do meu triângulo, ou de repente seno, cosseno, tangente, trabalhando com o ângulo. Se for para rolar um Pitágoras, talvez você precise desse segmentinho branquinho que tá aqui. Você lembra qual é o nome dele? Ele é aquela sombra que a gente tem, né? A sombra que a gente tem na geometria chamada de projeção ortogonal. E aí, de repente, um vestibular, uma prova mais técnica, pode te falar o quê? No descritivo da questão, que a projeção ortogonal de um prisma oblíquo é de tantos centímetros. Se você não souber aonde colocar, você pode acabar perdendo a questão. Legal? Beleza, área de projeção ortogonal, a altura tá aqui, forma 90 graus. Mas você falou que pode ser o quê? O tal do soca à toa, seno, cosseno ou tangente. E aí, para isso, você precisa o quê? Desse ângulo verdinho que eu estou marcando agora, chamei de alfa, que é o ângulo de inclinação do meu cilindro. Um cilindro oblíquo com inclinação de 60 graus. Quer dizer que essa inclinação, ou seja, da geratriz com o plano da base, é um ângulo de 60 graus. Não se preocupe, tá? Cai muito menos nas provas cilindro oblíquo. A grande maioria das questões, é a grande mesmo, tá? Para não falar em alguns vestibulares, todas. Tem provas que nunca cobraram cilindro oblíquo. Então, para a grande maioria é o quê? Cilindro reto. E é ele que eu vou te mostrar agora o quê? As áreas e o volume. Só que detalhe, Adri, e se cair um oblíquo na prova, como é que faz? As fórmulas são as mesmas. São exatamente as mesmas, não tenha medo em relação a isso. O único detalhe é que para encontrar a altura, que você vai precisar sim, por exemplo, na área lateral, que você vai precisar no volume, que é muito cobrado, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para encontrar a altura, mas se cair, fique tranquilo, ok? Vamos lá então para as áreas e volumes de um cilindro. Como eu te falei, eu vou pegar um cilindro o quê? Reto, tá ok? Pegar um cilindro reto, fazer as formulazinhas com ele, fica mais fácil você visualizar e entender, mas seria a mesma coisa para o oblíquo. Adri, se é um cilindro, todo cilindro tem que ter o quê? O seu raio, que nós vamos utilizar e muito. E se é um cilindro reto que nós estamos utilizando, eu vou apenas o quê? Destacar a altura, lembrando que num cilindro reto, aonde aparecer a altura, se a prova te der a geratriz, você sabe que a altura coincide com a geratriz, então 90 graus para garantir que é um cilindro reto. Começamos com quem? A área da base. Quem é a área da base do cilindro? Ah, depende. É igual em prisma, você não falou, fez uma pegadinha, botou uma interrogação ali. Mas para! Agora a base está o quê? Definida. Se a base está definida e eu sei quem ela é, a área da base é a área dessa figura definida. E a base de um cilindro é um círculo. Então a área da base do cilindro é a área de um círculo. E a área de um círculo é um tal de πr ao quadrado. Boa! πr ao quadrado, a área de um círculo. Como o círculo é a base do cilindro, a área da base πr ao quadrado. Pegou bem? Legal. Adri, vamos para a área lateral agora. Aí uma coisa muito legal, você podia lembrar o quê? Você podia lembrar lá da área lateral de prisma. Você lembra como é que é a área lateral de prisma? Perímetro da base vezes a altura. Perímetro da base vezes a altura. E pode utilizar a área de prisma para cilindro? O cilindro é um prisma. Então o que vale para prisma, vale para cilindro. Ele só é o quê? Um caso particular de prisma. Mas se você de repente não quiser olhar por esse panorama, você pode pensar de outra maneira, que é entendendo o que é a lateral de um cilindro. Vamos entender? Só me dá um minutinho, eu já volto aqui. Nem levou um minutinho, foi rápido. Estamos aqui, ó. Eu vou montar um cilindro para você. Você talvez já viu que eu não estava montando. Vamos lá. Cilindro prontinho para você. Tá vendo o cilindro aqui? Ah, muito bem. Eu vou pegar esse meu cilindro e eu vou cortar uma das geratrizes. Ao cortar uma das geratrizes, eu posso o que agora? Abrir o meu cilindro. E aqui está o quê? A lateral do meu cilindro. Então diz para mim, o que é a lateral de um cilindro? A lateral de um cilindro é uma folha, não fala besteira. A lateral de um cilindro é um retângulo. Então, se a lateral de um cilindro é um retângulo, a área lateral de um cilindro é a área de um retângulo. E para calcular a área de um retângulo é só fazer o quê? Base vezes altura. Então basta definir quem é a altura e quem é a base deste retângulo, que é a lateral do cilindro. Pegou a ideia? Entendendo então que a lateral é um retângulo, tá aí o retângulo desenvolvido da lateral do meu cilindro. Vamos começar fácil então? Adri, se a área lateral do cilindro é a área de um retângulo, base vezes altura. O que é que tá bem óbvio de definir aqui? A altura, né? A altura do retângulo
é a própria altura do cilindro. Agora, quem é a base do meu retângulo? Esse retângulo que foi a abertura, o desenvolvimento da lateral do cilindro. Quem é a base? É o diâmetro, 2 vezes o raio, sim ou não? Não. Eu estou desenvolvendo a lateral. Se eu estou desenvolvendo a lateral, estou abrindo ela. Então essa abertura é o quê? É o comprimento da base. Comprimento da base é o comprimento de quê? De um círculo. E o comprimento de um círculo ou de uma circunferência é dado por 2πr, que é o comprimento da circunferência. O que é isso aqui? Perímetro da base. Então, Adri, área de um retângulo é só fazer o quê? Base vezes altura. 2πr vezes h, que não deixa de ser perímetro da base vezes a altura, que é a mesma área lateral de um prisma, já que o cilindro é um prisma. Eu estou insistindo tanto nisso porque às vezes você viu a aula de prisma, entendeu muito bem, gravou muito bem. Acredite, tem algumas particularidades, mas não deixa de ser um padrão de um prisma, porque o cilindro é um prisma. Quer ver só? Quem é a área total de um cilindro? A área total é somar todas as áreas. É pegar a área lateral mais 2 áreas da base. Oh, meu Deus! Bem igualzinho do prisma. Porque é um prisma, criatura. Esse cara é um prisma, então a área total tem que ser calculada exatamente como é a de um prisma. A área total, a área lateral, mais 2 áreas da base, sempre lembrando que você vai normalmente calcular uma área da base. Tem que lembrar de fazer vezes 2, para que, claro, a conta final dê certo. E, Adri, por fim, vamos dar volume de um cilindro. Lembrando, geometria espacial, o que mais se cobra o carro-chefe é o cálculo do volume. Mas esse cara é um prisma ou não é? Se ele é um prisma, o volume de um cilindro se calcula igual ao volume de um prisma. E o volume de um prisma é o quê? A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Só que detalhe, como a área da base aqui está definida, eu posso fazer o quê? Já trocar a área da base pelo padrão πr ao quadrado. Então o volume de um cilindro, πr ao quadrado vezes h. Ó, é diferente de um prisma? Não é. É a área da base vezes a altura. Só que como aqui é um caso particular, já está definido a área da base, eu posso trocar somente por isso. Pegou bem? Entendeu bem a classificação? Entendeu bem a definição e ainda as áreas e volume? Pegou legal? Show de bola então!